Olá, muito boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui nas mídias do Jornal Ervinense. Nesta segunda-feira, Web TV Praia do Ervino para vocês, trazendo temas aí importantes relacionados à nossa região e também a toda a cidade de São Francisco do Sul. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o plano diretor que está aí em trâmite na Câmara de Vereadores, o crescimento populacional da Praia do Ervino já nesse momento e também após a aprovação e a demanda maior de procura pelos balneários da cidade, a verticalização, prós e contras e também a infraestrutura aqui do Ervino e da região sul de São Francisco do Sul. Hoje a gente está aqui com o Alan Visotto, mais uma vez aí trazendo informações pra gente e colocando o seu ponto de vista sobre vários temas, e também o Guinter e a Manu, que vieram aqui representando o grupo Cuidadores do Ervino, tem aí um movimento com suas contrapropostas ao plano diretor e algumas sugestões aí para nossa região. Então a gente dá boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Tranquilo. Para você que está acompanhando a gente, curta aí as nossas redes sociais, curta a live, compartilhe. A gente busca trazer para vocês aí sempre brindes para os seguidores. Hoje a gente tem, então, para quem está participando no Facebook, comente aí, marque alguém e compartilhe e concorra aí no final da nossa live um livro sobre os mamíferos aqui da nossa região e um boné do projeto Toninhas da Univille. Então, bora interagir com a gente e concorrer. Então, vamos lá. Começando, então, com a fala do Alan, conversando um pouquinho com ele, que é o vereador aqui, morador do Ervino, empreendedor, e a gente vai conversar com ele. Alan, para a gente começar, explica para a galera, de uma forma geral, como que funciona o plano diretor participativo, não só para o Ervino, para toda a cidade, de uma forma assim ampla, né? Depois a gente vai discutindo então cada ponto. Vamos lá. Bom, mais uma vez boa noite a todos, boa noite Guinter, Manu, Ana e a todos que estão nos assistindo pelas plataformas digitais aqui do Ervinense. Plano diretor, na verdade, Ana, o plano diretor de São Francisco do Sul, ele já estava defasado há muito tempo, né? E o que é o plano diretor? O plano diretor, na verdade, ele é o ordenamento jurídico que nos diz, que estrutura a cidade, né? Que nos diz os zoneamentos, as zonas industriais, zonas mistas, zonas residenciais. Então ele nada mais é que um organizador social de toda a estrutura do município, né? E o plano diretor de São Francisco do Sul, ele já vinha há mais de 40 anos aí, sofrendo algumas modificações e sempre sendo, vamos dizer assim, emendado, né? Ano a ano, no decorrer que as necessidades vinham aparecendo, as pessoas iam lá e colocavam mais uma coisa, modificavam a lei, alteravam isso, alteravam aquilo, até que no mandato do ex-prefeito, do prefeito Renato, ele se viu incumbido de abrir novamente o plano diretor de São Francisco para que a gente possa aí, repensar nossa cidade, estruturar nossa cidade, tirar daquele modelo arcaico que nós tínhamos, né? Haja vista, a gente pode usar aqui como Ervino, que é um bairro que, se a gente usar o plano diretor, a gente não poderia ter um mercado, a gente não poderia ter um posto de gasolina, né? Todos eles precisariam ser decretados utilidades públicas para que pudessem ser colocados aqui no nosso bairro. Então, a grande necessidade do plano diretor era justamente isso, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, ordenar não só o Ervino, né, mas como todos os bairros de São Francisco do Sul, sejam em zonas portuárias, que é um grande interesse municipal, em cima das zonas portuárias, retroportuárias, os balneários, a questão de verticalização, de zonas turísticas, né? Enfim, para que a gente pudesse aí pensar o que a gente quer de São Francisco do Sul daqui para frente, né? A gente vê Araquari aqui num crescimento exponencial, cada dia mais cresce Araquari, gera mais emprego, as pessoas saindo de Joinville para vir morar em Araquari porque tem onde trabalhar, né? E São Francisco do Sul ficando para trás, né? A gente sempre olhava Araquari e os empreendedores não vinham para São Francisco porque não existiam locais para que eles pudessem se implantar, ou a dificuldade de implantação sempre era muito grande, né? Então, levando tudo isso em consideração, no governo passado começou-se a discussão do plano diretor. Na verdade, ele já poderia ter sido votado no governo passado, né? Ele foi para a Câmara de Vereadores, ficou parado um tempo na Câmara,
E aí, quando nós assumimos, o nosso compromisso principal de aprovação ali era o plano diretor, que a gente vê como um marco temporal aí em São Francisco do Sul, né? Nós temos o São Francisco do Sul de 500 anos que veio até agora e daqui para frente escreveu uma nova história para o município de desenvolvimento, geração de emprego, turismo, né? Que a gente tem porto e turismo, mas a gente só utiliza o porto, vamos dizer assim. Né? O turismo é um rendimento ínfimo perto do que pode ser. Sim, com certeza. Então o plano diretor ele é isso. Principalmente nessa questão do turismo, né? Quando a gente fala só em plano diretor participativo, o que ele quer dizer? Ele é formado por 3 pilares, né? É um triângulo que seria população, prefeitura e Câmara de Vereadores. Certo. São os 3 pilares que formam o plano diretor, né, participativo para que ele possa aí, após votado e sancionado, então certo, ele possa entrar em uso, né? Beleza. Falando nessa questão de representatividade e participação, desse plano que foi discutido, entre aspas, porque a gente sabe que também, na época, a Associação de Moradores, que deveria fazer esse papel ali de trazer a população aproximada do plano diretor na época do Renato e fazer essas discussões, não houve no Ervino. Tu sabe que isso foi defasado, né? E outra coisa, Alan, o plano da época, que foi engavetado depois, não é o mesmo que foi votado, ele sofreu alterações. Explica como que aconteceu. Vamos lá. Primeiro, o plano diretor ocorreram as eleições dos delegados, né? Que eram delegados que representavam cada bairro, cada localidade da cidade, elegeu um delegado e um suplente. Isso. Tá? Nós tivemos a reunião aqui no Ervino, aconteceu na igreja, né? No salão da igreja, meu Deus do céu, me fugiu a memória agora, atrás do bombeiro ali. Isso, da Imaculada Conceição ali, isso, né? Ali Imaculada. Isso, Galpão da Imaculada. Isso, ali no galpão, aonde tinham ali ali muitas pessoas e onde foi escolhido o quê? Foram feitos o que o Ervino pensa em tópicos, né? Então o pessoal preenchia, né, o que queria para o Ervino. Um dos pontos que foi colocado foi a questão da verticalização, a questão da ligação com Barra do Sul, entre outros tópicos que foram levantados ali pelos moradores da praia naquela época, e naquele mesmo dia foram eleitos os delegados. Se eu não me engano, na época, acho que o Dodô também estava, depois ele acabou sendo delegado da Gamboa, e ali foram eleitos eu e o Alceu Spader como suplente de delegado, que seriam as pessoas que participariam efetivamente de todo aquele projeto, né, que depois durou 2 anos aí de reuniões, né, votações, enfim, aglomeração de ideias, tudo foi levado para aquele bolo de delegados e dali começou-se a montagem do plano diretor, né, que foi quando nós chegamos aí numa tratativa final com propostas que eram propostas pelos delegados e aí eram colocadas em votação também pelos delegados, né? Tudo isso com parecer técnico da Munesp. Então a Munesp, até ela me falou que parece que foram 438 propostas que tiveram durante esses 2 anos e nós na Câmara agora tivemos 437. Nossa. Então assim, foi bem paridade. Né? Se a gente comparar com a Câmara passada, que teve apenas 120 propostas, é uma diferença muito grande. Da Câmara inteira, assim. 120 propostas, não, da consulta popular, depois do plano foram 120 e agora foram 437. Sim. Então, essa questão da consulta popular aqui eu acho que foi fraca pra gente, não teve tanto essa... Eu lembro que nos dias finais, eu acho que até eu protocolei algo junto à Silvia, e já era tarde, assim, era no último dia que veio... à tona por parte, né, da associação, dessa equipe que estava na época. Estava na Câmara para isso, daí acabou acho que nem entrando e morreu na casca, assim, porque faltou essa comunicação. Infelizmente, eu acho que nesse quesito de consulta mesmo, comparado a outros bairros, que acho que tu lembra do João na época, João Paulo, que ele representava... Sim, acho que era o Paula, se eu não me engano. A gente sempre estava em contato, ele dizia, o representante de vocês comentou isso, o representante de vocês, né, tem um, o outro não, enfim, ele sempre estava... E pelo que consta, assim, até por experiência própria, né, estava bem no início do jornal, a gente sentiu falta de uma consulta um pouco mais abrangente, né, que aproximasse mais da massa mesmo do Ervino, né, porque nem todo mundo tem a instrução, então precisa pegar pela mão e falar,
É basicamente isso, enfim. Então, isso foi uma coisa que nós sentimos, Ana, e foi até um dos motivos do porquê nós abrimos a consulta popular novamente. Novamente, aham. Tá? Porque o parecer que nós recebemos da Munesc é que a gente não precisaria abrir novamente essa consulta popular. Então, a gente poderia propor as nossas emendas, colocar para votação E levar. e o plano diretor já estaria aprovado. Sim. Né? Já teria sido sancionado, enfim, todo esse tempo que nós abrimos para a consulta popular foi justamente por entender que a parte feita pela Munesc e pela Prefeitura foram muito legais, muito bacanas, a participação e tal, mas a questão da Câmara final, a gente entendeu que não houve essa participação popular, tanto que a gente consegue ver a diferença que foi de uma para outra, até porque nós fizemos questão de divulgar, de passar para as pessoas, fomos nas mídias, tu mesmo também fez a divulgação aqui, São Chico Online, enfim, todas as mídias digitais nós fizemos questão de entrar em contato para que elas divulgassem a consulta pública, né? Para que realmente todas as pessoas pudessem encaminhar o seu pedido. Né? Então, no meu ver, foi uma excelente ideia, foi muito bem concluída, porque provou-se na quantidade de emendas. Lógico que nós tivemos muitas emendas repetidas, como é o caso do Cuidadores, foram muitas emendas iguais. Assim como nós tivemos da Praia do Lixo, que foi quase a mesma coisa de quantidade de pessoas fazendo o mesmo pedido, entendeu? Então, mas ainda assim... Comparação do que foi nessa questão de consulta da outra vez, antes de ser engavetado e agora, com certeza, não tem nem o que falar. Eu acho que em 2019, para o Ervino, não tinham tido emendas da população. Não tinha. A única que foi a minha e no prazo final, assim, no último dia, que acabou não chegando lá. Foi protocolado junto a Promover na época, mas não chegou lá. Que realmente foi bem fechado, assim, bem fechado. Eu não me lembro até de quando que foi aberta essa consulta pública. Eu acho que tem até uma matéria, não sei se era do Impresso na época, com uma crítica a essa questão de eles não fazer esse papel, né? Porque a gente sentia que os outros delegados geralmente tinham vínculo com a associação de bairros, né? Que eram pessoas ligadas a movimentos comunitários. Então, era o papel, infelizmente, não teve. Que realmente... é o papel da associação, né? Claro, o papel da associação é divulgar, a associação ela é um ente público representativo. Exatamente. Né? Então vamos lá. Perspectivas para os bairros. Falando no geral, assim, tu que está lá dentro é o relator da comissão, né? Eu sou o presidente e relator da comissão do plano diretor. Então, assim, amanhã temos votação às 10 horas da manhã, estava conversando com o Guinter aqui fora. Amanhã já entra uma amplitude maior de bairros, a gente vai ter votação do Capri, vamos ter acho que votação da Vila da Glória. Amanhã vão ter mais emendas até votadas do que nós tivemos na quinta-feira passada. Né? Então, tem muita discussão ainda sobre a área portuária, tem muita gente discutindo ainda sobre a área portuária, até foi um questionamento que a Manu me falou, Alan, pode ser discutido ainda? Pode, não tem problema nenhum. O plano diretor ele pode ser discutido até o dia que ele for sancionado na Câmara. Certo. Dali para frente não se emenda mais, a não ser que depois de sancionado os vereadores criem algum projeto de lei para alteração do plano diretor. Mas até lá, eu como vereador, por exemplo, posso apresentar no dia da votação uma emenda. Entendeu? Então ela vai ser votada, aprovada, ela aprova-se com a emenda e depois ela compõe o projeto de lei. Okay. Então os vereadores até o dia da sanção podem apresentar emendas. O que isso quer dizer é que a gente, sim, pode rediscutir o que foi votado? Pode. Podemos trabalhar, e até eu estava falando com ela que eu achei que essa área de prédios mais altos foi demais para lá, que a gente poderia de repente emendar, trazer mais para a região mais central da praia só. Então, tudo isso são coisas que sentando, conversando, a gente ainda, vai, né? Claro, vai adaptando. Até o né? dia que não for sancionada, tu acha que isso vai acontecer ainda esse ano? Eu quero, né, a gente está trabalhando de todas as maneiras para que provavelmente no dia 3 de novembro, que é uma quinta-feira, se eu não me engano, seja votado na Câmara. Certo. Por quê? Porque nós temos agora as emendas para serem votadas e depois nós temos 30 dias que a gente tem que deixar esse plano diretor, como é que se diz, a mostra para a população, né? Uma audiência pública, digamos assim, como se fosse, para que a população veja e olha, temos 9 vereadores, vereador, eu não concordei com aquilo lá, vamos propor uma emenda diferente? Tudo isso é justamente para isso que serve esses 30 dias, para que todos façam uma revisão final, se qualquer ideia nova que venha a ter, qualquer vereador pode apresentar, pode emendar, pode trazer de novo, ele pode fazer solicitação para o presidente
da comissão que entende, e aí cabe ao presidente entender ou não se ela pode ser reavaliada, se ela vai para reavaliação, mas eu particularmente não vejo nenhuma emenda que não possa ser reavaliada, assim como eu falei para eles, cara, os vereadores podem apresentar para reavaliação. A gente sempre deixou muito aberto aos vereadores ali, que cada um tem o seu voto e cada um pode votar da maneira que bem entender, né? Tanto que na votação que disse respeito ao Orvino, eu fui o último a votar, já para que não tivesse influência o meu voto em cima do voto de alguém, e votaria, independente deles terem votado a proposta para mais ou a proposta para menos, eu teria votado na proposta que eu criei, porque eu achei e acho que é a mais interessante para o nosso bairro, mas não fecha as portas para análise, não fecha as portas para conversa, não fecha as portas para nada, até porque o plano ele é participativo e a Câmara está ali para discutir realmente esses pontos, né? Justamente por isso Se a vocês gente quiserem tá fazer aqui qualquer hoje. comentário, Isso, fiquem à por vontade, favor, tá? fiquem bem à vontade. Se deixar político falar, a gente não abre espaço. E justamente a gente está aqui hoje, né, em geral, quem conhece a programação sabe que a gente faz a Web TV nas sextas, mas aconteceu então a primeira etapa dessa votação na semana passada, Isso. o que gerou bastante repercussão, várias polêmicas também, a população dividida de opinião quanto à verticalização principalmente, né, a demanda, eu acho que a preocupação maior é o aumento ali na orla, principalmente sombreamento, né, da Restinga, as ilhas de calor, enfim, ventilação. Então essa é a preocupação maior e por isso a gente está aqui hoje para discutir com o Alan, o pessoal que fez aí o grupo, E aí, falar também das propostas por te complementar, tu perguntou dos bairros, né? Aham. Gente, não é só no Ervino que nós estamos tendo essas Isso, discussões, lembrando tá? que essa foi Vários a primeira bairros etapa, nós né? estamos sendo chamados por grupos assim também, como cuidadores. No Paulas, na Vila, no Capri tem emendas bastante contraditórias, que o pessoal naquela área que liga onde é o último loteamento, que tem até o Capri, querem transformar em área residencial, que é uma zepa. Então tem muita coisa que ainda vai causar muito frisson aí na cidade. A área portuária na reta, tem gente que quer afastar ela da rodovia para ter área mais residencial e tirar um pouco da zona portuária. Então, São assim, várias não demandas, é né? só o Ervino que a gente tá, e por isso que eu falei para a Manu, falo para o Guinter, não tenho nada pessoal contra ninguém. Isso faz parte, o plano diretor está ali para ser discutido. Falei para ele que o que me chateou, às vezes, foi de comentários pessoais que colocaram a minha pessoa, a minha família, meu pai. Mas, assim, a discussão de ideias, ela é para isso que serve a política, certeza, justamente com para que certeza, as ideias isso é sejam necessário. debatidas e discutidas e que a gente chegue no final. Claro que nós nunca vamos chegar no final com 100% agradável, isso é impossível. Mas tentar chegar o mais num- próximo possível que agregue gregos e troianos, vamos dizer assim, Sim. né? Então que a gente possa É chegar lá no difícil, final. né? É difícil, impossível, né? quase, né? Mas tamo aí é justamente para isso que serve a política, para isso que estão os vereadores lá. pra- Não é só para tomar decisão popular, né? Não é só para tomar decisão que vai agradar todo mundo, tem muita decisão. Tem projeto de lei que vai vir para nós que é para aumento de IPTU. É um projeto que acho que ninguém gosta, mas é um projeto que nós vamos ter que votar, ou sim ou não. aham. Mas nós vamos ter que votar de alguma forma, né? Falando agora do processo que está pela frente, vão ser Quer o reativados microfone, os- Manu? Eu Acho que é bom. Ah, tá funcionando? Tá. A gente quer... O Colégio dos Delegados e pro Ervino vai ter um delegado votado? Como que vai funcionar essa parte? Porque já que fica aberto, né, ainda para ser discutido. Respondeu? Ele respondeu já? Que é a Munesc. Pode explicar ali, se quiser. Eu posso Isso. falar, não tem problema. Eu vou falar sem microfone, Tá. quer ficar com o microfone? Mas não Vamos posso. ficar por aqui. Na verdade, assim, a parte dos delegados, ela compete à Munesc, né? O que a Munesc estava só verificando é porque parece que eu quando fui, eu não posso participar, porque sou vereador, claro, e o Alceu, que era o nosso suplente, me parece que foi destituído numa reunião, tal, e a Munesc já estava fazendo esse levantamento para constatar e para pegar a ata que ele foi destituído. Estando destituído, o Orvino terá que votar um novo delegado, tá? Isso Qual- não foi, então, ainda... Não, isso é a parte da Amunesc, Ah, tá? tá. Isso não cabe a nós, né? Até porque, por exemplo, vamos dizer assim, nós aprovamos emendas na quinta-feira, tá? E que venha um parecer diferente da equipe técnica agora. Vamos dizer que a equipe técnica entenda que assim, Alan, aquela área que está perto do linguado não pode estar perto do linguado. Nós vamos trazer a reanálise, os vereadores podem ou não seguir o parecer técnico, né? É um voto político ali, não é um voto técnico, mas a gente sempre vai levar em consideração o parecer técnico que vem da prefeitura, até para
para diminuir a possibilidade de chegar em âmbitos judiciais que, se um promotor ver, ele vai falar assim, olha, isso aqui é impossível de acontecer, não tem legalidade, não tem... Então, assim, essa dos delegados, mano, a Munesc deve estar terminando, até eles pediram, acho que uma reunião com a gente quinta-feira, tá? Justamente para isso, e daí eles reativando os delegados, a gente vai divulgar aqui, para que qualquer morador da praia pode ir lá colocar o nome, olha, eu quero ser o delegado, não tem problema. Vai ser votado pelas pessoas Porque também. a Munesc falou que era pra gente mandar ofício para a Câmara. Então, Tirar a gente essa ficou, dúvida com a Câmara. Tem Com a problema. Câmara. Tem problema. Daí no quinta-feira caso. a gente ficou- tendo a resposta final, a gente passa para vocês. Até está esperando a divulgada aí, Isso. tá? Que a gente vai ter uma reunião com toda a equipe técnica da Munesc, já para ver esses fatos, porque a gente quer que as coisas caminhem juntas, né? Por exemplo, vamos dizer que uma zona portuária, por exemplo, eu coloquei uma zona retroportuária lá na Vila da Glória, na divisa com Itapoá, que é o quê? Para armazém, para container, porque nós temos o porto de Itapoá e não tem nada em São Francisco que possa dar suporte a esse porto e gerar emprego lá, né? Então, assim, os moradores da vila querem. Nós tivemos pareceres técnicos contra. Entendeu? Então agora vamos dizer que a gente vote, aprove e venha um parecer contra. Nós podemos reanalisar, mas nós também vamos levar em consideração tudo que a gente entende como é bom para aquela localidade. A Vila da Glória é uma região que muito pouco emprego, né? As pessoas têm que ficar atravessando de balsa. Por que a gente não criar lá um ambiente, um ambiente que as pessoas possam trabalhar lá? Então tudo isso pode ser reanalisado. Como eu falei, até a votação no dia do plenário, tem muita coisa ainda que pode mudar, que pode ser alterada, que pode ser discutida. A votação você falou em outubro? Novembro. Novembro. Que daí a gente quer terminar agora nesse mês, né, setembro. A gente quer deixar o mês de outubro justamente para audiência pública, que seriam os 30 dias. E aí no dia 1º de novembro, provavelmente a gente não consegue, porque deve ter a votação de eleição da mesa diretora. E daí só pode acontecer isso na sessão. E daí provavelmente no dia 3 a gente traz ela para a votação do plenário. Então, nesse meio tempo, os delegados vão ser reativados? Sim. Eles vão fazer deliberações sobre o zoneamento, sobre o plano diretor? Na verdade, assim, os delegados eles só vai ser pedido parecer dos delegados onde não houve parecer técnico, ou onde não houve parecer dos delegados, tá? Então, eu não me lembro de cabeça agora uma região que não teve. Aqui, por exemplo, Miranda, que eu falei para ti que tem uma proposta aqui que quer ampliar a zona mista do Miranda. Essa é uma proposta que não foi analisada. Então, os delegados vão dar o parecer deles nessa proposta, né? Vamos dizer, outra região, aqui na Gamboa, por exemplo, que tem uma proposta minha, que é para expandir a zona residencial da Gamboa. É uma proposta que não foi analisada. Então, ela vai para a análise dos delegados, né? E vale ressaltar que a análise dos delegados ela é consultiva, ela não é deliberativa. Então, assim como o parecer da equipe técnica, o parecer dos delegados, ele vem para a Câmara, mas o voto na Câmara é dos vereadores, né? Sim, não obrigatoriamente eles têm que seguir o parecer técnico e nem sugestão é mais para compor o plano de que, olha, os delegados lá pensam de uma forma diferente, Sim. né? E eles fazem parte daquele triângulo que eu falei da participação popular. Sim. A prefeitura fez a parte dela, né? E agora os vereadores também fazem a parte deles. Ok. À vontade, gente. Respondido. Então vamos passar agora para o próximo tópico, que é a participação então com as proposições, né, com as emendas sugeridas pela galera aqui do Ervino. Foram pontos de coletas de assinatura, né, em cima desses estudos aí que o Guinter fez. E a gente vai falar um pouquinho com ele sobre essas questões. Bora. Pode ficar à vontade, Guinter. Eu vou botar a imagem aqui do teu mapa. Vamos usar essa daqui. Ou quer explicar através do mapa? Acho que poderia, primeiramente, comentar sobre a proposta do Alan, né? Isso, que é essa. Isso. Essa proposta. Bom, novamente obrigado, Ana e o jornal, pela participação, pelo espaço para o debate, né? O debate é bem importante. E, como o vereador falou, ainda há espaço para o debate que deixa todos mais calmos, acredito, né? Uma vez que não é nada sacramentado e que ainda há espaço para mudanças, né? O Alan me chamou lá no gabinete dele para a gente conversar sobre uma nova proposta. Ele me explicou qual que era a ideia dele e eu mantive a posição de que nossa proposta já tinha sido protocolada, que é a proposta dos cuidadores, né? Ele me explicou a proposta dele, né? Até a gente concorda em alguns pontos, né? E
É importante ver que o Alan ele considerou o movimento popular dos cuidadores para elaborar essa nova proposta, identificando que a proposta anterior ela não era uma proposta, digamos assim, que tinha uma característica de Ervino, né? Então ele fez essa mudança. O principal entre as duas propostas é que manteve-se o conceito da pirâmide, né? Um escalonamento progressivo dos gabaritos da orla para o interior do bairro, né? Isso é um ponto comum entre as propostas. Para quem não teve a oportunidade de ver a proposta ou dos cuidadores ou do Alan, né? A proposta do Alan, um grande diferencial é que ele prevê, né, a criação de algumas zonas mistas, zona ZM3, em avenidas transversais, são 5, né, avenidas, né? São 5 avenidas. 5 avenidas, né? É interessante de formar algumas centralidades nos bairros, né? Essa. Eu não vou saber dizer quais são as avenidas, né? Avenida Portugal, Portugal. Avenida 10 do Jardim Curitiba, Avenida Caramuru, asfalto de acesso, a Avenida Ervino Plug, na verdade, né? E a Avenida 160. Certo. Então, essas 5 avenidas, ele está propondo esse zoneamento ZM3, que se não me engano é 8 e 10 pavimentos, né? E que tem uma permissividade maior também com relação aos usos, né? Tem um ponto benéfico que é abrir centralidades dentro do bairro, né? Criar alguns pontos de interesse, né? No meu ver, o ponto negativo é trazer esses zoneamentos até a orla do mar, né? Uma vez que daí vai descaracterizar essa característica piramidal, né? E tem a questão do sombreamento da restinga também. Então, trazer essas edificações muito próximas da orla do mar, para mim é um ponto negativo, né? Uma vez que uma das grandes preocupações da população do Ervino é manter a restinga saudável, etc. Né? Há muita discussão sobre isso, se o sombreamento vai trazer prejuízos ou não. Não achamos ainda, estamos pesquisando várias pessoas, se esse sombreamento realmente prejudica a restinga, né? A posição dos cuidadores é que se há essa dúvida, então não vamos dar o benefício da dúvida, manteremos a posição de não sombrear a restinga, né? Sim. Outro ponto também é o calçadão, né? No inverno as pessoas gostam de passear no calçadão e sombrear o calçadão também não vai ser algo benéfico para a população. Sim. Né? O sol não é bom só para a restinga, para a população também. Então eu vejo esses pontos positivos e esse ponto negativo. E também ao fazer essas 5 avenidas, decreta-se que alguns lotes vão ficar supervalorizados. Então essas quadras muito próximas do mar, né? Vão ter assim o seu potencial elevado em relação aos outros, então fica aquela pergunta, por que permite-se nesses lotes na frente do mar o sombreamento e nos outros não? Então fica uma incoerência um pouco nessa proposta, né? Isso sempre falando Eu acho minha excessivo, opinião. então, na ZR3, porque ZM3, a ZM3, então, em toda a sua extensão vai ser permitido, inclusive na orla também, até 18 pavimentos. Não, 10 andares. 8 a 110 tá, pavimentos. 8 a 10. Outorga, Tá. Você está se referindo ao ZR3, né? Que daí é um outro ponto que também gera alguma discórdia. A nossa proposta previa no máximo 8 e 10, ou se não me engano 10 e 12, né? Uma faixa assim. O Alan trouxe a proposta do ZR3, que permite de 16 a 18, né? Uma das perguntas que tem que ser feita com relação a essa proposta do Alan é se realmente existe essa demanda, tá? Desse aumento populacional, tanto faz no centro do bairro ou na borda do bairro, para ter, se há essa necessidade desses edifícios de 18 andares, né? Seria só em que área, Alan? A A ponta do laranja mar. aqui. A laranja. Ah, tá. Essa é a laranja. Claro, E também... concentra qual que é a faixa aqui nessa... Se a gente for... Pega da Rua da Intendência, mais ou menos, ali, tá? Até a GR Terraplanagem, mais ou menos, ali, tá? É uma área, claro, tem sempre os pontos positivos da verticalização, que é o uso mais concentrado da infraestrutura, etc. Né? Sim. Os pontos negativos, assombramento também do lote do vizinho, né? Sim, Uso excessivo da Eu acho que é uma infraestrutura. das maiores preocupações, né, de quem já é morador, tá nessa discussão aí. Porque muitas pessoas vieram para o Ervino por causa de uma característica que está sendo mudada, pode não agradar. O Alan mesmo falou, vai ser impossível chegar numa proposta que vai agradar 100% da população. Isso com certeza. Mesmo dentro dos cuidadores, a nossa proposta não reflete o pensamento de cada uma das pessoas. Sim, com Né? certeza. Tem pessoas que querem, né, a proposta Muito que mais ganha. andares, tem gente que, Tem gente que não quer nada. elogiar Tem gente até que não a quer nada, esquina, se né? deixar. Então, a nossa proposta a gente propôs como meio termo, mas voltando aos R3, né, eu não vejo muita diferença entre 12 e 18. Né? O uso da infraestrutura
ele vai ser equivalente. É importante que para esse tipo de empreendimento seja feito o estudo de impacto de vizinhança, né, que, se eu não me engano, está previsto na lei lá, né, com relação ao atendimento do esgoto, né, onde é que vai ser lançado os resíduos, etc., o atendimento do lixo, a questão do tráfego, né, o viário, também tem que ser levado em consideração, né. Um ponto positivo é que edificações mais altas podem elevar o nível, né, elevar a qualidade da construção. Então pode trazer investimentos que tenham já bons investimentos, boas construtoras, edificações que tenham área de lazer, piscina, né, que tenham um tratamento paisagístico mais apurado, né, isso pode ser um ponto positivo. E outro ponto negativo seria a descaracterização do potencial do Ervino, que é esse potencial turístico, né, altera realmente a paisagem urbana, né, vão crescer prédios altos ali, né? Mas então, trazendo essas questões positivas e negativas, né? A posição dos cuidadores ainda é de que os 10 pavimentos seria o máximo aceitável, né? O Alan trouxe essa proposta e agradeço novamente ao Alan por abrir esse debate, né? E de repente a gente pode sentar com os cuidadores, ele mesmo se propôs a sentar novamente com os cuidadores, seja lá quem for, né? Para tentar redesenhar, ver potencializar os pontos positivos, minimizar os pontos negativos. A urbanização de uma forma planejada, ela traz benefícios para todo mundo, né? Só relembrando também que aquela proposta de 2019 que saiu dos delegados, que era de 4 andares na orla, continua sendo, é difícil ter o 100% de unanimidade, nunca existirá, mas foi o consenso, máximo 4. Certo. Se a gente fizesse hoje de novo uma enquete, inclusive você mesma, Ana, fez no jornal. Lançou, e era exclusiva para Orla. Lembrando que máximo 4. E já, se você for perguntar hoje de novo para a população, né, a gente tem 1000 assinaturas, mas se fizesse uma verdadeira pesquisa, seria máximo 4 e provavelmente a maioria diria 2, 3 andares na Orla. Então, para a proposta dos cuidadores, 4 era já uma via intermediária. Certo. Né? Então, lógico, tem a questão da rixinha dos corredores, mas não é nem o que eu penso, ou o Guinter pensa, ou o Alan pensa. Quanto mais tiverem alturas perto da orla, mais possível que um Ministério Público possa barrar um plano que tenha essa situação. Então, para a gente realmente reabrir isso para discussão, eu acho que poderia ser benéfico, né? Para chegar a uma proposta que atenda a população como um todo. Eu acho que é possível, ser dessa forma, né, democrática. Eu vou colocar a minha opinião, eu acho que também é importante, porque a galera também quer saber, eu acho que o meio termo está aberto novamente à discussão, né, a eleição do delegado, é muito importante. Muito foi ganho já com, né, a participação de vocês e também com o Alan dando essa abertura, representando a gente lá. E eu acho assim que, tirando essa parte de ter até 18, 16 pavimentos, eu acho um exagero. E também essa saturação de sistema, água, esgoto, mobilidade. Tirando isso, eu acho que a gente já avançou muito, sabe? Em questão do que era. E também de hoje ter um diálogo melhor, uma transparência melhor. Eu concordo com a forma que foi votada, exceto essa parte das avenidas, esses corredores ter até 16, 18... Não, 10. 10. Os R3, né, você? Isso, tá. Os R3. Eu não concordo com eles, mas para mim o demais tá ok. Eu acho que a gente chegou num denominador comum, assim, de ter um equilíbrio, né? De a minha vontade, a vontade do outro, consulta popular... o que estava ali proposto de ser maior e conseguir baixar um pouco. Eu acho que estamos no caminho aí para construir uma urbanização vertical, né? Uma urbanização do Ervino diferente do que tem hoje, porque precisa, isso é fato, precisa desenvolver, precisa crescer, mas a gente também quer crescer com ordem, né? E é isso. Posso eu falar um pouquinho da minha proposta também? Fala da tua proposta. Bom, vamos lá, gente. Voltando a falar um pouquinho dos pilares do plano diretor participativo, se puder voltar a foto só, essa aqui é da prefeitura. A ideia realmente do plano diretor, quando eu falo para vocês em 3 pilares, é justamente o pilar popular, o pilar do executivo municipal, que é a prefeitura, e o pilar da Câmara.
né? Se tu puder passar um pouquinho para o lado para a gente chegar na proposta que foi dos delegados, que foi encaminhada. Pode ir? Essa? Não. Acho que não tá aqui ela. Não tá. Acho que Eu tinha te mandado ela. Acho que não baixou. Essa é do Ginter. Não, essa é da prefeitura. Não Bom, temos. enfim, tá, mas pode botar naquele mapa lá então. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Perdeu. Bom, enfim, a proposta que foi dos delegados, ela já previa, né, esses corredores. Na verdade, essa proposta que foi aprovada pelos delegados, concordo quando tu diz dos 4 andares que estavam lá, foi a proposta aprovada pelos delegados, mas ela também previa esse corredor de prédios com a possibilidade de 16 andares, que seria as R3. Ela já estava composta, e também dessas zonas mistas nas avenidas principais, podendo transformar em um corredor comercial realmente essas avenidas, que já são na realidade, mas seria uma forma de potencializar essas áreas, né? Haja vista, por exemplo, que lá para Portugal, por exemplo, é uma área que normalmente demoraria mais para chegar. Então, tu tendo essa potencialização, tu cria incentivo para que a área empresarial vá para lá também. Né? Então, tu acaba também tendo comércios naquela região. Assim como na região do Albatroz, que é da 160 aqui, a Avenida Caraí e o asfalto, por si só, já são avenidas comerciais mais consolidadas, assim como a Barra Velha. Né? Mas a gente, para tratar de forma igualitária, colocou também essas avenidas, assim como a Avenida 10 do Curitiba, que não estava e que é uma baita de uma avenida com mão dupla e tudo. A ideia também é que ela possa ser potencializada na área comercial. Né? E aí, voltando ao pilar das 3 participações, prefeitura, Câmara de Vereadores e população, os delegados, com a participação popular, chegaram na questão dos 4 andares. A prefeitura, sendo o segundo pilar desse triângulo, chegou com os 10 andares. Sim. Então a Câmara, na realidade, ela serviu como uma balança, né, das propostas populares e da proposta do Executivo Municipal, para que ficassem atendidos tanto um quanto o outro, né? E daí nós chegamos na questão dos 6 andares nas 2 primeiras quadras. Nas 2 próximas quadras, que seria as ER2, foi aonde nós previmos a questão do 8 e com outorga mais 2, 10, que era o que estava na orla antigamente. Então nós jogamos aí praticamente a 200 metros de distância essa possibilidade de terrenos. E aí, como bem falou o Ginter aqui, a questão da gente poder ter umas R3 com uma capacidade construtiva um pouco maior e um pouco mais alta, a gente tem empresas aí de grande porte realmente, que só vêm para uma região dessa se elas tiverem a possibilidade do empreendimento desse tamanho. Né? Por exemplo, nós temos empresas que estão lá no Ubatuba procurando, que querem áreas, que têm propósito de alteração de áreas, porque criam na verdade 25 andares, mas o nosso plano não prevê um pavimento construtivo tão alto, mas que querem que possa em algumas regiões ter essa questão de 16, 18 andares, até para viabilizar a questão do empreendimento. Né? Então foi uma forma que nós encontramos de atender também que, se não tem demanda, mas nós não podemos hoje amarrar o plano diretor pensando em quando nós teremos essa demanda. Certo. Quando nós abrimos a possibilidade para o mercado vem. Agora, se nós tivermos fechados as possibilidades, eles vão procurar outros lugares. Assim como nós acabamos de citar Araquari abriu espaço industrial. São Chico não ainda. Então o empreendedor ele prefere vir para São Chico, que é muito mais dificultoso, ou ele vai para Araquari e gerar emprego? Ele vai ali. Sim. Né? Nós temos um exemplo simples da Caesar, que está ali, que estava em Joinville, né? Que tentou por inúmeras vezes a licença para se implantar em Joinville, não conseguiu, Araquari deu, eles construíram na divisa das cidades. Né? E quer dizer, estão gerando ISS, ICMS. Não, eu concordo contigo também quanto a essa questão, mas eu acho que não tem como comparar, né? Em questão de território, de geografia, de questão... Sim, era o que eu ia perguntar. Então, o povo do Ervino considera, inclusive, não falamos só de pessoas, mas de comerciantes, né, de pessoas que participaram do movimento e que não tiveram tempo de participar, foi muito rápido, mas de manter o potencial turístico do Ervino.
E a gente tem que despertar esse olhar. Exato. De E turismo, o risco é não exatamente só aqui esse, no que esses Ervino, na prédios, cidade. a gente concorda, a gente falou sobre isso ontem, que os prédios maiores você consegue, né, Ter fazer uma qualidade de tudo. mais alta, um padrão melhor para os prédios, mas e a questão do potencial turístico? A gente não está minando e castrando esse potencial fazendo isso? Então essa é a grande questão que os cuidadores e demais, né, sempre Isso é defenderam. um ponto, mano, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando vocês falam toda a população. Não, vocês não falam por toda a população, assim como eu também não falo por toda a população. E é justamente isso que se busca no plano. A gente chegar numa equidade do que todos querem. Vai agradar todo mundo? Não vai. Agora, quando a gente fala assim, todo o Ervino é... Não, não é todo o Ervino, até porque eu sou parado quase que o dia inteiro na rua por pessoas que concordam com essa proposta. Eu sou chamado para conversar com pessoas e que não expõem a sua opinião publicamente, justamente pela maneira que com quem disse a opinião que tem, foi tratado. Então, assim, nós temos que cuidar e nós temos que sair um pouco e ampliar um pouco o nosso horizonte quando a gente diz todo mundo é. Não, não é todo mundo. Naquela assinatura também, tem pessoas que nem no Brasil moram e que estão dando opinião e assinando o abaixo-assinado do Ervino. Foi coletado assinaturas de pessoas que a gente nem sabe se estão no Ervino ou se vêm para o Ervino. Sabe, gente do Rio de Janeiro falando, não, deixa acontecer aí, tá dando opinião. Então, peraí, nós temos que primeiro olhar para a nossa localidade, nós estamos rodeados de área ambiental, e se nós não pudermos explorar a nossa capacidade aqui de turismo, o turismo se faz com o quê? Com turistas. Com pessoas que vêm, com pessoas que podem comprar um apartamento. Nós temos um parque ambiental de 22 quilômetros aqui do nosso lado. E eu me perdoe, mas eu não vi em nenhum momento cuidadores propondo alguma coisa para o parque, publicamente, buscando assinaturas, indo até Florianópolis, conversar com o IMA, tem 20 milhões na conta do parque, que podem ser utilizados para atos ambientais. Eu não vi essa movimentação. Eu vi uma movimentação contra a proposta, e pelo que eu senti e pude ficar pouco tempo no grupo de vocês no WhatsApp, ou é a proposta de vocês, ou não tem outra, pelo que está ali. Você ficou pouco tempo, né, no grupo. Inclusive, tem muitas perguntas que as pessoas estão mandando aqui para a gente fazer. Eu não sei se eu posso mandar para você depois. Mas tem muitas ações que os cuidadores podem fazer. Nessa primeira etapa foi o plano diretor, porque é a base de tudo, né? Terão muitas outras funções, também os cuidadores, espero. Mas a questão é que essas 1.000 pessoas foram próprios comerciantes, né? Que se candidataram para assinar. Então, lógico, a gente em 10 dias mas mesmo não comerciantes conseguiu. que deixaram, vieram para mim e falaram, eu não concordo. Eu deixei lá porque tem que deixar e eu acho que tem que ser feito. Agora, eles falaram, eu não concordo. Vários comerciantes, várias pessoas, nós temos aqui um exemplo de um mercado que investiu quase mais de 5 milhões de reais no Ervino, gente, para construir um mercado. E ele olha e fala, cara, eu preciso de mais clientes, eu quero construir outro, depois eu quero investir mais. Hoje ele está ali gerando mais de 40 empregos. É isso que a gente quer para o Ervino. Construção civil é o maior gerador de empregos do mundo, é a construção civil. E é o que nós temos para explorar no Ervino. Nós temos as questões turísticas, ok, uma geração de emprego aqui é construção civil, é mercado, é o que nós temos. Né? Entendeu? Então, assim, mas esses comércios precisam girar, eles precisam ter uma densidade populacional que possa manter o Ervino no inverno, o que não acontece hoje. Tá? Agora, se nós formos pegar outro ponto que foi muito batido e muito levantado, olha... Se ficar do jeito que está, terão 1 milhão de pessoas no Ervino. Gente, São Chico tem 500 anos e não chegou a ser 80 mil pessoas ainda. Então, assim, causar muito alarde de uma coisa que não vai ser da noite para o dia. Mas você colocar no papel essa possibilidade quer dizer que você está dando ok para que isso possa mas acontecer. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos proibir que o mercado venha e que o mercado privado possa vir? Não vai proibir, você só vai ordenar para que as coisas aconteçam com lógica. Porque se você faz como era o da prefeitura, daquela forma, ia nascer um prédio aqui, um prédio ali, não ia ter um mínimo de paisagem urbana, você ia concentrar uma densidade exagerada para o Ervino, os acessos viários... Nós teríamos a orla fechada, Manu? Poderia ser, bom, veja Itapema, em 10, 15 anos, eles ficaram daquela forma. Itapema é do lado de Balneário Camboriú, que tem um potencial construtivo. Nós temos o melhor IDH brasileiro em Balneário Camboriú. Eu quero que o Ervino possa ter um índice de desenvolvimento humano de primeiro mundo. E é isso que a gente busca, abrindo para o mercado privado, abrindo investimentos. Que aqui possam vir pessoas com capital, que queiram morar, que queiram
Agora, se a gente cada vez restringir, o Ervino já é restrito desde que começou, desde 1969. Eu vi no grupo do Cuidadores, depois que eu saí, né, pessoas ofendendo o presidente da Associação de Moradores, dizendo que tinha que tirar a diretoria da Associação de Moradores porque não representava. Já foge o top. Então, mas a gente chega num ponto de radicalismo que ou é a nossa ideia ou nenhuma serve. E o que se busca é justamente a equidade. Veja. Os cuidadores não vai atender os cuidadores? Não vai. Não vai atender a prefeitura? Não vai. Vai atender quem? A ideia é atender todo mundo. Eu tenho que rebater, né? Não é, pelo menos, pensamentos das pessoas mais próximas aqui do grupo dos cuidadores, que a nossa proposta é uma proposta perfeita e que é ela ou nada, né? Tanto que a gente está aberto aqui, Não foi a fala do marido da Manu quando disse que ele quer que eu apoie sem a nomes proposta dele. pessoais, vamos manter o tópico. Não, tu falou dos próximos aqui. Então, a gente está aberto aqui ao debate, né? Isso é o foco. Eu vou é esse, reforçar né? a posição dos Isso. cuidadores, que nós estamos abertos ao debate. Obviamente, tem diferenças dentro do grupo, né? Que não concordo com a do Alan, não concordo com essa. Tem muitos Sim, questionamentos, sim. né? Mas o Cuidadores é um grupo e as pessoas que estão elaborando os documentos, digamos assim, têm essa representatividade. E nós estamos aqui conversando com o Alan, né? Então, não é a posição dos cuidadores ou é a nossa ou nada, né? Tanto que eu e o Alan já conversamos muitas vezes sobre a nossa proposta, a proposta dele, né? O radicalismo, ele sempre é prejudicial. Com certeza. Eu concordo contigo, tá? Tem pessoas que, às vezes, são muito radicais nas opiniões, né? E não é a posição de todo mundo, não é a posição da maioria, né? Então, a gente está aberto ao debate, né? A gente concorda que já houve um avanço em relação à proposta da prefeitura, Também vejo a dos dessa cuidadores forma. e a proposta do vereador Alan já tem um avanço, Uhum. né? A gente fica contente com isso, tá? De ter abertura, né? De poder também ter a... Né? Então, a gente está satisfeito com o debate. Talvez não é aquilo que ainda a maioria dos cuidadores vá concordar com a proposta do Alan, né? Mas é importante ter o debate. Eu acho que a gente está indo para um bom caminho, né? Novamente. Né? Os ataques pessoais... E até peço desculpa, mas vale ressaltar que essa proposta nem existia. Né? Na verdade, assim, essa proposta eu montei depois da conversa que eu e o Guinter tivemos, que o Guinter realmente início, tem um conhecimento né, técnico da situação e ele aborda de forma técnica, e a gente que conhece um pouco da estrutura, acaba, e eu ainda falei para ele, pô, cara, essa zona Desde a mista que primeira tinha, por reunião, exemplo, acho, né, já teve nós esse começamos a debater questões que eram mais técnicas e que estavam em áreas erradas, né? Sim. Por exemplo, o porquê dessa zona mista. Isso aqui foi uma ideia que o Guinter me falou, cara, essa zona mista tem que ser mais para trás, porque tem uma poluição sonora um pouco maior. Né? Por exemplo, aqui uma empresa de artefatos de cimento, ela pode colocar aqui, mas ela não pode colocar aqui. Certo. Entendeu? Então, tudo isso nesse É a debate construção, mais né, é a construção, exatamente. Construção Né? de Então, diálogo. e ainda reforço, o debate ainda está aberto. O debate ainda pode ser Ainda a gente conversado, vai ainda ouvir pode ser trazido muito, abaixo. pode. Alan, aqui nessa tua proposta, dá pra gente mudar daqui pra cá, dá pra diminuir. Tudo isso é passível de a gente sentar, conversar, colocar tudo no papel novamente. E aí é o meu papel, claro, como vereador, chegar para os outros vereadores e explicar novamente uma proposta diferente, né? Certo. Então, só para finalizar essa questão de a proposta dos cuidadores ou não é, a gente teve o tempo de protocolar na Câmara uma proposta. Isso. Então, nós temos uma proposta. Não adianta a gente falar de uma outra proposta que não foi protocolada, não tem como validar essa proposta. Então, nós temos essa proposta, que foi discutida com a maior parte dos cuidadores do Ervino. Sim. A proposta do Alan apareceu agora. Nós estamos falando sobre ela a partir daquele momento, Sim. que foi terça ou quarta-feira. Né? Então é uma coisa nova também, que nós, quinta-feira, e nós estamos começando a avaliar e discutir, e tem repercussão, como a Ana disse, né? Então não é a posição dos cuidadores de que ou é a nossa e não vamos enxergar mais uma, né? Nós estamos tanto que estamos aqui no jornal conversando sobre essa Com proposta certeza, e sobre as discutindo, ideias que virão. debatendo isso aí. A pergunta que não quer calar. O crescimento populacional é uma coisa que preocupa os moradores, né, Alan? Essa questão do saneamento básico, se a gente vai conseguir acompanhar, claro que não é do dia para a noite, mas deve-se pensar e priorizar as pessoas, né, como indivíduo, como cidadão, e que a gente já, em São Francisco do Sul, engatinha ainda em vários pontos, de saúde, de educação, de infraestrutura Quase básica. todos, né? Quase todos, exatamente. Não só o Ervino, mas São Chico em si ainda é atrasado em vários pontos.
A galera questiona muito essa questão do saneamento básico, né? De escolas, que a gente está ali com crianças saindo pela janela porque a estrutura não suporta já. Hoje recebi um pedido de uma mãe que não consegue trabalhar porque não tem horário integral para criança. Para colocar criança, sabe que creche também. Já aumentou muito a nossa população, né? A procura por morar aqui no Ervino aumentou demais. E a gente sente que ainda caminha a passos lentos, né? Tudo isso que precisa. Né, de infraestrutura, saúde. Então, como que fica essa questão com o aumento? Uma projeção de 5 anos, já vindo daqui a 5 anos com um aumento populacional aí de... Vamos lá. Acho que para a gente falar de aumento populacional, está aqui o Guinter que pode falar até melhor do que eu, que é técnico nessa área. Para nós termos realmente uma mudança de densidade populacional, se nós levarmos em conta um prédio de 10 andares aí, no mínimo 1 ano e meio até sair licença, comprar terreno, 2 anos, quem dirá, para começar tudo a caminhar da forma que tem que caminhar. Isso se o plano diretor for aprovado, não tiver nenhuma judicialização, que aí, no meu ver, a gente perde um tempo absurdo, porque daí a ação civil pública ela é muito fácil para abrir, mas ela é muito difícil para ser fechada. Né? O Ervino sofre com isso, esses problemas que nós temos de luz e tudo mais, é por conta disso. Né? São de ações civil públicas que aconteceram no passado, que depois foram canceladas, foram feitos acordos e que o Ervino está pagando o preço de ação civil pública até hoje. Até hoje nós tivemos reunião com a promotoria pública para debater a luz do Ervino, que são frutos de ações civil públicas. Isso é inegável, né? Foram ações civis públicas que levaram o Ervino a chegar nessa precariedade de infraestrutura que nós temos hoje. Mas quando erros, só explica essa questão. Por erros na época de ação civil pública, ela foi entrada para a demarcação do parque. Então, se colocou o Ervino no mesmo balaio de gato de toda a região. E aí, depois, até tu provar, e promotores são pessoas que têm o poder, né? E quando provocadas, tem que agir. Então, para eles, o problema para tudo e depois vamos resolver para depois começar a andar. E é o que aconteceu com o Ervino. Parou tudo. E isso nós estamos falando de 2006. Hoje, 2022, nós começamos a caminhar com isso de novo. 2022, olha o tempo que nós estamos falando que o Ervino perdeu de crescimento, né? E eu vejo que a gente atrasar de novo o Ervino, impossibilitar que talvez empreendimentos maiores possam vir, talvez pode ser que daqui 10 anos nós estejamos aqui no mesmo lugar falando o erro que nós cometemos hoje, né? Então, essa densidade populacional ela não vai ser uma coisa da noite para o dia. O que eu entendo e não tenho a certeza que estou brigando, primeiro ponto que eu acho que é mais importante do que tudo isso, os 2 pontos, luz e saneamento básico. Com certeza. E no meu ponto de vista, o saneamento básico, com o advindo do plano diretor, ele se torna prioridade para o Ervino, né? Não à toa que a gente já está fazendo algumas reuniões com a empresa Águas de São Francisco. Isso que eu ia te perguntar, existe um prazo, né? Eu não sei se já foi... 2025 é o prazo legal que eles têm em contrato para fazer a estação de tratamento aqui. Para deixá-la pronta em funcionamento. Só que o que nós queremos? 2025, Ana, se a Águas de São Francisco fizer o centro histórico primeiro. Justamente isso. Então a nossa conversa é justamente, e já foi sinalizado positivo pela empresa, isso até foi numa sessão na Câmara, está gravada, onde a Reginalva, a presidente da Águas, estava presente, que eu fiz esse questionamento para ela, e nós depois já estivemos conversando, temos mais reuniões marcadas, justamente para que o Ervino, e não só Ervino, Gamboa, a região sul da ilha, seja contemplada antes do centro histórico. Mas por quê? Porque mexer na área de patrimônio histórico é muito difícil, e o centro histórico, ele é completamente irregular. Então é muito mais difícil tu colocar uma estação de tratamento, tu precisa de áreas de bombeamento, muito mais área de bombeamento. A dificuldade do centro histórico é muito maior, não só do centro histórico, de todo o centro de São Chico. Primeiro porque todo asfaltado, toda a estrutura ela demora mais e é mais cara. Então nós demonstramos para eles que o Ervino é muito mais fácil. O Ervino é tudo estrada de chão ainda, é só cavar, botar o cano e tapar o buraco. Agora é hora, né? Olha a Águas, a velocidade que foi o Ervino para a implantação da água. Sim. Por quê? Porque é uma rua fácil de mexer. Né? Então a gente justamente quer. Então existe esse diálogo. Existe, e o próprio plano diretor, ele é uma barganha usada. Olha, nós precisamos, o plano diretor está vindo, nós precisamos que venha a questão de esgotamento sanitário junto. Então isso, eu vejo como vai ser um fato vencido, se Deus quiser. Nós vamos conseguir, a Água São Francisco está do nosso lado
Então a gente vai fazer as tratativas para que a região sul possa ser contemplada antes. Outro ponto que é a luz, né, que vem caminhando e de uma forma talvez que nunca caminhou, com realmente uma luz no fim do túnel. Né? Hoje nós tivemos reunião na promotoria com o Dr. Diogo, eu, o Conrad, mais um representante do loteamento, entregamos mais uma documentação à promotoria, indagamos, fizemos questionamento, traçamos novos objetivos de trabalho, né? Até porque dia 14 temos uma reunião onde vai ser já apresentado o primeiro TAC, que é o do Noêmia, né? Não sabemos se ele já vai ser assinado no dia 14, mas que apresentado ele vai ser já na sua forma final, será. 14 agora do 9? Isso, 14 do 9. Então, são pontos que a gente vem trabalhando subsidiariamente ao plano diretor, né? Que é o que, ao meu ver, é a infraestrutura. Aí nós temos a questão da 280. A 280 é um problema federal, não é só um problema nosso. Agora, a gente é um projeto que vem mais de 20 anos, a 280 está nessa briga de começa, não começa, vai, para. Se nós travarmos o município na dependência da 280, não acontece não mais acontece nada, mais né? nada. Porque pelo andar da carruagem, a nossa geração não vai não ver sabe essa se obra, veremos. não sabemos Então, assim, mas tudo isso também pressiona e ajuda. Não quer dizer que vai ser por causa do plano diretor. Não estou dizendo isso e de forma alguma acho que isso, mas que é mais um ponto. Olha, está crescendo, precisamos de estrutura. Além do que nós temos um porto, que é um dos portos que mais movimenta cargas no Brasil. Um recorde, né? Então, esse ano exatamente. Então, assim, eu creio que tudo vai acontecendo, mas mais uma vez, eu acho que nós temos que deixar o mercado aberto a possibilidades plausíveis para o Ervino poder crescer. Ok. Manu, pode falar. Não, eu estou tentando ler aqui os comentários Isso, que pode estão ler. escrevendo. Mas eu acho que é importante a gente reforçar a questão da orla dos 4 andares, na primeira quadra, pelo menos, né? Que é o que todo mundo, e eu digo todo mundo, repetindo, vocês falaram de 1.000 pessoas, alguns não de fora. Rio de Janeiro, né? Eu não vi essa assinatura de Rio de Janeiro porque a gente abriu 2 petições. Uma foi aquela virtual dos apoiadores de fora e a física que a gente recolheu, né? Eu pessoalmente não recolhi nenhuma assinatura, mas que foram recolhidas nos pontos comerciais. Certo. Então, essa é a questão que a gente tem que conseguir sim um consenso. A proposta dos cuidadores já era um consenso. A gente fugiu um pouco do tópico aqui de Ervino e da proposta. Mas se o Alan está disposto realmente a conversar, eu acho que é um outro passo à frente, né? Com certeza, eu acho que esse diálogo está correndo, né? Desde o início lá, né? Com a primeira reunião na Casa de Chita. Eu acho que isso é importante, assim. Eu estou aí na estrada, no jornalismo já há 8 anos, 4 e pouco aqui no Ervino. E a gente vê a dificuldade no meio público de ter esse diálogo, de agendar e ser atendido. A gente se combinou, né, Alan, pode ser na segunda, não é o dia, né, que a gente costuma fazer a web, mas para trazer para vocês aí informações atualizadas, já que a demanda do Ervino dentro do plano diretor foi discutida na Câmara na quinta-feira da semana passada, como foi pedido por eles. Muita gente quer saber o que acontece, quem é de fora. Quem busca investir aqui, a gente tem contatos de pessoas que querem construir aqui, incorporadoras. Então, eu acho que é não só para o morador, mas para todo mundo, né? Se eu puder só fazer um adendo também, até acho que foi na fala da Manu, na questão de Ministério Público, né? Da gente evitar que o Ministério Público possa intervir. E a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. A gente vai encaminhar ainda o plano também ao MP, para que o MP dê um parecer. Porque o Ervino eu não vejo como o maior problema, mas tem muitas áreas de São Chico. A Praia do Lixo é um exemplo, que eu acho que vai ser uma discussão que vai parar no Ministério Público. Né? Por ser uma região ali que era para ser de pescadores e tal. Então, além de regiões portuárias, vão acabar no Ministério Público, isso é inevitável. Né? Mas, por exemplo, se a gente falar a questão de prédios, né? E vamos lá falar da orla, dos 6 andares ou dos 4 andares, tudo que a gente procura e tudo que a gente percebe aí de ações do Ministério Público, elas acabam chegando e acabaram chegando em acordos de que o sol, a partir das 4 horas da tarde, não poderia estar fazendo esse sombreamento. Nós temos o caso de Itajaí aqui, da Praia Brava, que foi uma discussão com o Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, o pedido dele foi para que fosse às 5 horas da tarde. Né? O pedido dele foi para que a partir das 5 horas não tivesse sombreamento a partir da Restinga para frente, né? Que seria até a orla. E o acordo firmado foi que fosse a partir das 4 horas. Então é o que tem vigência hoje na Praia Brava. Nós temos o caso de da praia em Vitória, que foi o mesmo caso.
a partir das 4 horas da tarde, que é no sol de inverno, né? Que seria, se eu não me engano, dia 21 de julho, é o dia que tem a menor incidência solar, é isso, né, Guinter? Então, assim, a proposta dos 6 andares, até eu encaminhei uma foto que foi que o meu arquiteto até que fez, eu pedi para ele, para que a gente pudesse ter esse comparativo, né, de um prédio lateral num terreno, até o prédio não deixa recurso, tal, fez uma ocupação bastante densa ali, e a partir das 4 horas só que nós teríamos. Então acho que a gente chega num denominador. Durante todos os meses do ano? Não, ele fez o estudo em janeiro e julho, né? Tá. Então que seria novembro, dezembro basicamente é o que é em janeiro, sim. e julho que seria a maior diferença, né? Que eu pedi para ele, cara, faça pra gente ter 2 parâmetros, né? Como será na temporada, no verão realmente, e como seria no inverno. Acho que até eu te mandei essa imagem. Sim, não consegui trazer tudo. Que a gente... Eu acho que não tem por que temer o Ministério Público se as coisas forem feitas de forma a não chegar lá, né? Ninguém queria envolver o Ministério Público. Ninguém teme o Ministério Público. Primeiro porque eu não devo nada para o Exato, Ministério Público, então... eu não vejo problema. E mais uma vez digo, o que eu já falei no grupo, eu vivo muito bem com o que eu tenho, mas muito bem mesmo. Agora eu não estou fazendo isso só por mim, né? E assim, agora, quando eu digo que o Ministério Público ele age quando é provocado, né? Ou quando ele entende que existiu algum crime, aí ele exerce sua função. Sim. Agora, quando a gente fala em democracia, a gente fala em voto. Quando nós temos vereadores eleitos, é uma democracia representativa. São pessoas que foram eleitas pela cidade para que possam votar, estão aptas a votar e ter um parecer final lá. Agora, quando a gente escuta e quando a gente vê pessoas falando, se não for desse jeito, eu vou para o Ministério Público, e eu vi, e tenho muitos prints do grupo que falam isso, né? Então, ao meu ver, é um atraso por vir. Porque nós podemos ficar um mês, como nós podemos ficar 8 anos discutindo a mesma coisa. Não, eu acho que você falou de democracia, então justamente o judiciário, né, o Ministério Público é um dos pilares. Então, se os outros 2 forem num processo que não tem necessidade de ministério, não tem por que a gente considerar. É o grande problema Porque que a gente vive no agora- Brasil hoje, né? Mas O até grande agora problema não que nós foi. vivemos hoje é isso. Até Se a gente até perde no ontem voto, a não gente tinha vai sido para a acionado. justiça, né? O problema do Brasil é justamente isso hoje. A gente fala no dia a dia da judicialização do Brasil, mas é por conta dessas coisas. Quando se perde no voto, se judicializa. Então aí a gente começa a ter diferenças, né? A gente tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com as suas prerrogativas. Agora, se a gente acha que não concordo com o que foi votado, vou judicializar, infelizmente é por isso que o Brasil está do jeito que está. Hoje tivemos decisões de ministros e infelizmente é por isso. Porque quando se perde no voto, se judicializa, né? E no meu ver, mais uma vez eu repito, a ideia da proposta, e falo e mais uma vez repito que a gente está aberto a conversas, mas a ideia da proposta é chegar ao meio termo. E eu acho que, eu particularmente entendo que nós chegamos ao meio termo. Você tem aquele estudo da sombra lá? Ó, é importante só falar sobre o sombreamento, né? Até os cuidadores verificaram que um prédio de 4 pavimentos já vai iniciar a sombra na Restinga antes das 4 da tarde, né? Até o secretário de Meio Ambiente comentou que às 4 da tarde inicia o sombreamento na Restinga. Não é o que o estudo está mostrando, tá? Esse Esse estudo, por exemplo, a figura branca é 2 pavimentos, o verde é 4 pavimentos, o amarelo são 6 pavimentos e o vermelho, se não me engano, 10 pavimentos. Certo. Ele não está mostrando que o sombreamento inicia às 16 horas, naquele dia de inverno. Ele está mostrando que a sombra já está lá na Restinga às 16 horas, ou seja, o sombreamento se inicia antes, né? O que a gente sugere, né, até para o corpo técnico da prefeitura, é que se faça um estudo. Então vamos ver, aqui horas nesse dia, a que horário começa o sombreamento na Restinga ou no calçadão? Qual que é o parâmetro? Secretário do né? Meio Ambiente, no caso. Existe um ângulo, se você colocar o ângulo no pé da calçada da rua, ou se você colocar no início da Restinga, né? Esse ângulo, eu fiz os cálculos lá em cerca de 17 graus, né? Que alguns chamam de cone, não é um cone, mas enfim, se for respeitado esse cone e não houver o sombreamento, não há por que o Ministério Público intervir, digamos assim. Mas se já existe essa determinação que a sombra só pode ser projetada lá a partir das 16 horas, né? Eu acho que é isso que tem que ser respeitado. Então, nesse sentido que a Manu estava tentando dizer, né?
que se isso está sendo respeitado, não tem por que o Ministério Público Se opor intervir. intervir. Então nós vamos fazer uma solicitação do Ministério Público, o que pode ser feito a esse respeito. Uhum. Se o Ministério Público responder não, está tudo correto, não há nada que vá ferir essa decisão prévia da Justiça, né? Então não tem por que o Ministério Público agir. Tá? Então a ideia de ir ao Ministério Público ela é mais consultiva do que você falou, Alan, de perdemos no voto, vamos então pegar o Ministério Público e descer o tacape. Não é nesse sentido. Certo. Tá? Então acho que essas são minhas considerações finais. É. Se o Alan quiser complementar com mais alguma coisa. A gente, eu acho que busca, né, nesses diálogos, trazer mesmo que as pessoas pensem a respeito, estejam, né, a par do que acontece, dos pontos de vista, desses estudos que são importantes da fala de todos. E é isso, né, galera? Quem quiser fazer, querem ler algum comentário? Isa, tem alguma coisa ali pra gente comentar? A galera tem alguma dúvida? Ele está escrevendo. Pra quem tá aí com a gente, no Facebook rolando o sorteio, Eu queria falar pessoalmente. apoio aqui do projeto Toninhas da Univille, um livro sobre os mamíferos aí encontrados na Babitonga e no entorno, das espécies que passam por aqui, né? A gente tem essa passagem aí de vários animais marinhos, cetáceos, e um boné. Aí, ó, bonezinho também do projeto Toninhas. Então compartilha aí a nossa live. Tem algum comentário? O Henrique eu queria falar, pessoal, mas acho que é difícil, né? O que? Ele mandou um áudio? Ele queria, não sei, deixa eu tentar ligar aqui pra ele, ver se ele queria falar alguma coisa. Vamos ver se ele consegue. Lembra ele que ele tem que ser bem diplomático. Quer botar aí perto? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Mais uma web rolando. Manu tá tentando contato ali. Eu acho que não tá funcionando na internet. E esse então é o papel do jornalismo, né, galera? Trazer esses debates, apresentar aí cada ponto e fazer de forma coletiva uma praia melhor, uma cidade melhor, com crescimento ordenado, com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, né, com consciência ambiental, e chegar aí num denominador comum para que todo mundo, né, se beneficie. Eu vou só ler o que ele escreveu aqui antes. Sim. Ele não está entendendo agora, mas o ponto dele é que, enfim, de muitos também no grupo, é que o ramo imobiliário não é o motor de desenvolvimento, né? Então, se a gente verticalizar demais a praia, fazer de modo que todas essas construções aconteçam com essas alturas, não é só a densidade, vai lotar a praia em quantos anos, daqui quanto tempo, né? Mas você vai criar uma bolha, né? Que é a tal da bolha de especulação imobiliária, que traz aquela renda naquele momento, enriquece então o bolso dessas pessoas envolvidas no ramo imobiliário, mas não vai trazer o verdadeiro desenvolvimento econômico. Então esse é o ponto de muitos que assinaram também a causa e que a gente tem que considerar então nessa discussão que a gente vai fazer agora, né, com o Alan, sobre essa proposta que a gente vai trabalhar ainda. E eu acho que era isso que ele queria dizer, que ele não conseguiu se conectar aqui. Mas ele estava falando isso. Então, a preocupação, no caso, é com a especulação imobiliária. Sim, o desenvolvimento econômico, que a gente não vê no imobiliário o destino que, hoje, que a praia deveria ter. Sim. É uma das questões, mas também hoje mas não é bem deve voltado, ser o foco, né? Não pode ser o foco, porque a gente mesmo, né, com toda a bagagem relacionada ao turismo, no Vale do Itajaí e em outros lugares, preza e prega muito e divulga muito essas questões do potencial turístico, mas hoje a nossa realidade ainda é voltada para a construção civil e o ramo imobiliário, né? A economia já gira hoje no Ervino, nesses dois viés, assim, nessas duas. Então, continuar essa discussão é muito importante, escutar todo mundo e fazer, então, né, um plano realmente participativo e que condiz com a realidade aqui do Ervino e da nossa necessidade, né, de crescimento bom para todos. E aí, gente, considerações finais, mandar um abraço para alguém? Gente, me colocar à disposição, agradecer a Manu e o Guinter mais uma vez por estar aqui participando, debatendo, sempre com educação, ideias, isso aí, que é isso que a gente espera, né? Quando a gente foge desse campo. Peço desculpa se me excedi, se ofendi alguém,
não é meu intuito, a ideia... Aqui ninguém fala no eu, a gente até às vezes fala, eu prefiro 2 andares na orla, mas é importante isso, a gente chegar sim. à melhor proposta para todos. Isso É uma aí. utopia? Não, Isso aí. conversando a gente consegue, né? Então, dizer que a gente está à disposição, espero, quem sabe depois do dia 14, que a gente possa fazer uma outra live com boas notícias a respeito também de outros assuntos do Ervino, né, e dizer que todo movimento é válido, gente, tá? Não achem que o Alan xinga os cuidadores ou fala... Eu particularmente, eu bato palma para vocês, eu acho que é justamente assim, né, que os pilares da democracia são formados, é pela manifestação popular, que o povo possa se manifestar de forma escrita, falada, enfim, da melhor forma que for. Né? Eu sou particularmente um adepto disso e parabenizo a todos vocês, parabenizo aos que encabeçaram e que estão encabeçando, porque não acabou ainda, nós temos muito chão para caminhar ainda até que o plano diretor seja aprovado, né? E que a gente possa, lá na frente, estar juntos aí, aproveitando o Ervino, aproveitando tudo que aqui tem de bom, né? Para que a gente possa aí estar crescendo de uma forma bacana, de uma forma boa para todos, né? 100% nunca vai ser agradado, isso a gente sabe, né? Isso é impossível, mas que a gente possa ter uma boa convivência aí, tá bom? E como vereador estou à disposição, estamos na luta, tem muita coisa boa por vir aí para a praia ainda nesse ano, comecinho do ano que vem, e vamos colher os frutos de todo esse trabalho aí, tá bom, gente? Obrigado e uma excelente semana a todos. Posso? Pode, fica à vontade. Então, novamente aqui, falando para os cuidadores, né, que estão nos acompanhando, né, o tratamento eu tenho algum contato com o Alan, você foi sempre cordial, de muito respeito, né? Até quando ele entrou no grupo, eu pedi para o pessoal que trate as pessoas com o respeito que todas merecem, né? Às vezes a gente se Às excede, vezes, né? Isso aí faz parte, a gente é as humano, pessoas às se vezes excedem. acaba. E mas certamente, né, o Ervino está no coração de todos, cada um tem uma ideia do que o Ervino é para o futuro, né? Ele falou, tem gente que não quer que mexa, tem gente que quer 20 andares, tem né? gente que é só um bangalôzinho, Só um bangalôzinho, né? Sem Tem nenhum gente que barulho. quer tirar o que tem. Vamos tirar o que tem, deixar só a vegetação, vamos abraçar as árvores, né? Então, foi sempre acessível essa conversa, Isso é né? importante. a gente O também jornal parabeniza. O Ervinense também sempre tratando a pauta aí com prioridade, né? Também muito legal da Ana aí. E também quem quiser conversar com os cuidadores, né? Assim como a Ana abriu as portas, nós também estamos abertos a conversar, e tem muita conversa já no grupo. Tá? Então essas são minhas considerações finais. Eu agradeço a participação de vocês, Manu, o Ginter, né, que vieram e se deslocaram de última hora, pediram para participar e a gente sempre abre o espaço, acho muito importante. Obrigada mais uma vez, Alan, pela participação aí, pela parceria. A Web TV Praia do Ervino conta com o apoio da Inline Telecom e da Multividros Vidraçaria. A gente deseja aí a todos vocês uma excelente noite e uma boa semana.